Olá, eu sou Augusto Narikawa, sejam muito bem-vindos a mais um AlphaCast, quarta temporada. E comigo ninguém menos do que Patrícia Quintero. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Olá, Augusto, tudo bem? Tô joia, e você? Eu tô felicíssima hoje, porque hoje nós estamos recebendo duas convidadas maravilhosas que vêm falar sobre o Setembro Amarelo. Temos roupa pra isso? Acho que não, viu? O negócio aqui tá bom, viu? E lembrando que na quarta temporada nós temos um patrocinador cultural que é muito importante, né? Isso, é a Uniodonto, né? Porque, afinal de contas, o nosso sorriso é único. Com certeza. Um grande abraço para a Uniodonto. E hoje nada melhor dia do que falar de sorriso, né? Precisamos falar de sorriso, de alegria e pensar nisso. Então, porque o papo hoje é sério. Então, sério e delicado, mas ao mesmo tempo é preciso falar, né? Então nós gostaríamos de agradecer primeiramente a presença de vocês. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E conosco hoje está a Elizabeth do Carmo Pereira, né, que é psicóloga, graduada pela PUC Goiás, formação em terapia cognitivo-comportamental, trabalha há 4 anos como psicóloga clínica com foco em transtornos de ansiedade. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema tão sensível, mas tão relevante, né? A honra é toda nossa. E também está conosco Catiane Souza Cardoso Carrijo, que possui graduação em psicologia pela Universidade Federal de Goiás, trabalhou como psicóloga assistente no SUS, na Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia, é psicanalista, possui consultório particular desde 2018, né? Isso, formação em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiense e tem especialização em psicanálise, o sujeito e suas formas de subjetivação. Que bacana, seja bem-vinda. Obrigada, Patrícia. Fico honrada pelo convite, né? E acho tão importante terem espaços, né, que as pessoas possam falar sobre prevenção, sobre cuidado, sobre saúde mental, né? Então, estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje. É um momento especial para a gente falar sobre isso, né? Estamos no momento exato, né? O Setembro Amarelo, ele vem para justamente nos lembrar de todos esses cuidados que a gente precisa ter, né, com as nossas cabeças, né? E é importante falar que no Brasil, uma coisa muito boa é que todos os meses nós temos uma fita, uma cor, né? Então, nós temos nos conscientizado cada vez mais sobre problemas muito sérios, né? O câncer, saúde mental, né? A questão da prevenção ao suicídio, que é agora. E isso é muito importante, a conscientização humana de problemas humanos, mas que às vezes passam, né, despercebidos, porque as pessoas preferem se calar, né? Então, por mais que seja delicado o assunto, por mais que seja sério, é preciso falarmos porque algumas pessoas estão em sofrimento e não sabem como é que vão trabalhar esse sofrimento, né? Lembrando que é muito importante deixar aqui registrado o telefone do CVV, que é o 188, né, que é o Centro de Valorização à Vida. Então, se você tiver algum problema, se você está em sofrimento, enfim, ligue para 188, né, converse com alguém, porque é muito importante. A vida é muito importante, a vida é muito bonita, né? E essa campanha belíssima surge do Setembro Amarelo, surge, se eu não me engano, em 2015, né, com a junção do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, o Conselho Federal de Psiquiatria, mais o Conselho Federal de Medicina, não é isso? Exato. E vem como uma ideia mesmo de conversarmos sobre esse assunto que é tão, tão delicado. Para vocês, enquanto especialistas, né, como profissionais disso, como vocês veem essas ações que a sociedade vem tomando? Acho que nós estamos acordando para coisas muito importantes, né, nos últimos anos. E principalmente pós a pandemia, eu acho que a questão da saúde mental vem sendo discutida de maneira muito forte e precisa ser discutido. Porque até então, alguns anos, não sei se vocês concordam, mas era vergonhoso eu falar que eu estava fazendo algum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico, né? Eu me lembro que uma vez eu falei, eu vou fazer terapia. Mas isso é coisa para doido. E as pessoas ainda têm um tabu, um receio. Vocês acham que isso melhorou ou ainda continua dessa forma? Então, importante a gente pensar, porque você disse assim, até
Você falou assim, algumas pessoas estão em sofrimento. Se a gente pensar que o sofrimento, ele é constituinte, né, do ser humano, né? Então, todos nós, em algum momento da vida, passamos por um sofrimento mais intenso, ou vários momentos, né? Então, ele é da existência. Então, se a gente pensar, todos estamos aí, estamos vivendo, estamos sofrendo, né? É da existência, né? A questão é como a gente lida com isso, né? É a Isso. forma como a gente consegue lidar com esse sofrimento, né? Sim, sim. E aí, se a gente pensar as campanhas, né? Todas as campanhas, então tem a Outubro Rosa, e tem várias, né? Por meses, né? Traz visibilidade, né? Para esses temas que podem ser cuidados, né? Quando é visto, então a gente começa a ter mais atenção. Então, eu acho que sim, que melhorou. Eu acho que as pessoas estão falando de um jeito, assim, com menos preconceito sobre o sofrimento, né? E, né, então, sobre os cuidados, aumentaram os números, né, das pessoas que buscam ajuda, que buscam tratamentos psicológicos, tratamentos psiquiátricos. Então, a pandemia intensificou o sofrimento, o isolamento, né? Foi uma situação extrema, né? Nós vivemos uma situação extrema. E atingiu a todos, né? Então, apesar que ainda há muito tabu, há muito estigma, em não vamos falar sobre isso, como se o fato de falar aumentasse simplesmente os riscos. Só que quando a gente fala de prevenção ao suicídio, realmente, né, a mídia não pode expor isso sem uma maneira muito cuidadosa e cautelosa. Então, a gente precisa falar, mas isso precisa ter muitos cuidados. Então, eu acredito nisso, né? Sim. E você, Elizabeth, você acha que também nós evoluímos? Porque ainda falar sobre saúde mental, ainda para muita gente, né, é vergonhoso. E As pessoas... difícil, né? Eu acho que é difícil, é um momento muito íntimo, né? Isso. Eu acho que nós estamos caminhando, né, a passos lentos, mas nós estamos indo. Realmente é um tema muito sensível, especialmente quando se trata de saúde mental, que é algo muito pouco palpável, né, muito pouco fácil de se explicar. Quando você consegue ver em um exame, por exemplo, que o seu coração está com arritmia, que você quebra um braço, você consegue enxergar, você consegue perceber o limite, né? E com relação à saúde mental, a gente não tem isso muito claro, até onde eu posso ir, até onde eu consigo sozinho. E por isso que é tão importante nessas conversas, para a gente ir conscientizando as pessoas, espalhando informações sobre saúde mental, porque cerca de 97% dos casos de suicídio, essas pessoas que cometeram, elas tinham algum transtorno mental. Né? Então, é um número muito grande e é um fator realmente determinante nesse comportamento. É complicado, né? Porque é aquilo que você falou. Quando é uma doença física que é passível de diagnóstico, né? É como você mesmo mencionou, né, Elizabeth? Falando uma arritmia, algum problema cardíaco, né? Que acusa em um exame, é tudo muito mais fácil, né? Uhum. Né? Um exame físico é tudo muito mais fácil e gera menos preconceito, às vezes até da própria pessoa em relação a isso, né? Depende, às vezes ela depende muito mais do médico, do remédio, sabe? Olha, eu vou tomar aquele remédio, aquilo vai me curar. E aí, quando se trata de saúde mental, realmente existe uma preocupação. Será que eu consigo? Né? Será que eu tenho potencialidade para fazer essa cura, para fazer essa autocura, né? Então, eu acho que tem que conversar bastante. Eu acho que essas campanhas, elas têm auxiliado, né? Elas têm auxiliado. Eu acho que o fato de se falar, né? A gente que é da área da comunicação, né, Augusto? Eu acho que a gente sempre fala muito sobre isso. É preciso falar. É preciso, quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se expressa, né?
mais a gente consegue ver aquela luz, a gente percebe que não está sozinho, né? Porque eu acho que é muito isso, né? De pensar, eu estou sozinho, só eu estou assim, tá todo mundo feliz na rede social, só eu que não estou, né? Então eu acho que é uma síndrome que acaba pegando as pessoas, né? E às vezes não é nada disso, né? Não sei se as doutoras concordam, mas assim, você falou uma coisa que eu acho interessante. Nós da comunicação, nós falamos muito, mas tem muita gente que fala, né, que sorri, mas que por dentro tá quebrado, tá devastado, tá em pedaços, né, e muitas vezes não transparece. Então ela sorri para você, mas por dentro ela tá triste, ela está em sofrimento, né, e às vezes as pessoas elas não conseguem externalizar a dor, né, os receios, os medos, os anseios. E é tão complexa a mente humana porque, por vezes, você quer parecer feliz para o outro, mas você não está, né? Então, a importância de se procurar um profissional nesses momentos é fundamental. A importância de você, às vezes, quebrar esse tabu que você tem dentro da sua cabeça e falar, não é? Eu posso. Eu acho que o primeiro passo é você aceitar o sofrimento, né? Você me corrija se eu estiver muito errado, né? Mas acho que o primeiro passo é você aceitar que você não está bem, que você precisa de ajuda, né? E isso acho que deve ser o passo mais difícil, porque depois que você procura ajuda, com o tempo você vai recuperando, né? A estima, enfim, uma série de coisas que ali já está todo muito bagunçado, né? Mas não especialista, né? Estou aqui no mundo da suposição, porque como nós falamos é um tema tão complexo, né? Mas eu suponho que esse primeiro passo é o mais difícil, né? De você reconhecer que você tem um problema e de procurar ajuda, porque às vezes pedir ajuda dói também, né? Como é que vocês veem esse processo? Estou muito errado, né? Então, a gente pensa... São várias situações possíveis, né, professor? E então pode ter aquela situação que a pessoa vem com sofrimento e vai, né, entrando em contato com esse sofrimento e percebendo que algo não está bem e sim busca ajuda. E tem pessoas que não procuram ajuda, isso é importante também, né? Tem pessoas que vêm com sofrimento há um longo tempo e não buscaram ajuda ainda. E aí tem essas redes de apoio, né? Sim, isso que eu ia falar também, professora, porque a conversa ela é muito importante. Se a gente pensar que o CVV ele está ligado à criação do Setembro Amarelo, que o CVV ele atua de maneira massiva com a prevenção ao suicídio, é o mais importante canal. Então, é muito disponível. Então, é você discar 188. Então, em qualquer momento, de dia, à noite. É um ponto de escuta, né? É um ponto de escuta disponível. E que funciona tão bem que é uma das maneiras mundial, mais atuantes de prevenção ao suicídio. Então, e aí, trazendo para a psicanálise, né? Porque falar um pouco da minha atuação e do estudo, né? Do meu trabalho clínico também, a psicanálise é o quê? É a cura pela fala. Uhum. Então, e aí, claro, e por isso eu entendo que faz todo sentido você ver funcionar tão bem, funciona muito bem. Por quê? Aquele momento mais crítico, ele precisa de alguém que escute. A pessoa está em um momento que ela precisa de alguém, de falar com alguém, até que as coisas se acalmem. E aí existem várias redes, né, de atendimento, de saúde mental. Então, tem psiquiatras, psicólogos, tem CAPS pelo SUS, né, tem clínicas psiquiátricas particulares, né. Então, assim, para que essa pessoa, para além do momento, ela tenha outras assistências para que, né, se reorganize e aí esse sofrimento vá ganhando espaços, lugares, laço, a gente chama isso na psicanálise de laço social também, que essa pessoa fique mais integrada aos ambientes, né, busque, eu gosto de fazer uma dança, então que em condições ela vá buscar algo
que vá produzir, né, novas relações, né, novos interesses também. Cristiane, você falou uma coisa muito importante que nós não havíamos falado até então. Muita gente, quando conversa comigo a respeito fala assim, mas é tão caro, mas é tão inacessível para a minha realidade. Mas você falou uma coisa muito importante. Gente, tem tratamento no SUS. Você consegue, e não só, as faculdades têm núcleos de psicologia, né? Tem várias faculdades que têm um centro de apoio e é gratuito. Na verdade, é só você procurar, enfim. Porque às vezes as pessoas falam que é muito inacessível. Mas é importante dizer que existe no Sistema Único de Saúde, sim. As faculdades, grandes universidades, faculdades, têm também um centro de apoio, né, psicológico e é gratuito. Né? Então, assim, você precisa começar também a procurar em que lugar, né? Às vezes eu não tenho condições de pagar, tudo bem, mas tem algum lugar ali que você pode, né, fazer. E, professor, existe pronto-socorro, emergência psiquiátrica, 24 horas gratuito, pelo SUS, né? Pelo SUS. Que beleza, né? E isso é muito importante, né? Eu acho que é a questão da rede de apoio nesse momento, né? Eu acho que você sentir que você precisa ter a sensibilidade de perceber o outro, né? Eu acho, porque muitas vezes a gente também acaba pedindo que o outro fale, mas nem sempre eu acredito que seja fácil, né? Eu acho que na maioria das vezes deve ser muito difícil. Então eu acho que é muito também da sensibilidade de quem está perto, de se abrir para perceber o outro, né? Que seja um amigo, que seja um parente, um irmão, né, ou uma pessoa mais próxima, né? Eu acho que a gente corre bastante, a vida da gente é muito corrida, cada um tem muitas atribuições, mas eu acho que essa campanha, ela vem nesse sentido também, né, de você começar a realmente perceber o comportamento, mudou o comportamento, alterou o comportamento, parou de vir às aulas, parou de ir trabalhar, né, aconteceu algum problema interno na família, está discutindo. Então, quer dizer, alguma coisa saiu do eixo, né? Eu acho que é a hora que eu falo também dessa rede de apoio pessoal, não só a rede de apoio, né, médica, mas essa rede de apoio pessoal também, que eu acho que é importante, né? Então, que vocês fiquem ligados. Eu acho que é importante as pessoas se ligarem no comportamento do outro, pensar mais no outro, né? Deixar de pensar um pouco tanto na gente e pensar um pouco no outro, né? Ver, por que ele está caladinho? Por que ele mudou o comportamento? Por que ele não está saindo mais? Por que ele não me liga mais? Né? Por que ele não fez uma videochamada? E esse tipo de coisa eu acho que é importante também, né? Perceber o outro. Por favor. Eu ia comentar, né, que o suicídio, ele tem sinais, é um processo, né? Não acontece de repente. Então, a pessoa, primeiro, ela começa a falar algumas coisas, ela verbaliza que a vida não tem mais sentido, que as coisas nunca dão certo. Então, ficar atenta a esses sinais pode ser a diferença, né? Porque quando você consegue identificar os sinais, você consegue orientar a pessoa ao tratamento adequado, você consegue acompanhar, você consegue conversar. E o slogan, né, desse ano, que é: se precisar, peça ajuda. Que bacana. E as questões, assim, relacionadas à depressão? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse mal do século, né? Todo mundo fala que a depressão é o mal do século, né? E eu queria que vocês falassem um pouco disso, né? Porque antes, assim, eu tenho a impressão de que a depressão, ela era algo que a gente sempre imaginava no outro, mas nunca imaginava que iria passar um processo. E atualmente a gente tem visto, né, muito corriqueiramente as pessoas, né, sendo diagnosticadas com depressão e com vários graus, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante, né, até para as pessoas entenderem um pouco como é que funciona isso. Então, e se a gente pensar que o modo que a gente vive, ele impacta a nossa vida. Então, se a gente se alimenta mal, a gente tem mais riscos a ter problemas de saúde, uma obesidade, problemas de hipertensão, enfim. Se a gente pensar o volume de trabalho que a gente tem hoje, né? A exposição à tela, né? O quanto a internet a gente
tem um relacionamento com a internet, nem é mais com as pessoas, né? A gente interage com as pessoas, a internet encontra menos com as pessoas. Então, se a gente pensar toda essa forma de viver hoje, né? O lazer, né? Como que está sendo o nosso lazer? A gente está cuidando disso, né? A própria espiritualidade, né? Independente de religião, porque existem várias, né? Cada um com a sua. Então, pensar essa forma de existir e aí essa quantidade de diagnósticos, né? Esse aumento no número de diagnósticos. Então, a gente vê que tem uma ligação entre essas coisas. Entre o modo que a gente tem existido e a quantidade de antidepressivos, de medicações de uma forma geral, não só os antidepressivos, né? Que estão muito mais disponíveis, né? O que por um lado é bom, porque existem medicações que bem usadas, bem indicadas, né? E medicações que estão modernas, né? Que melhoraram muito. Mas existe uma tendência à automedicação também, né, doutora? Isso é um problema, né, mesmo, né? A automedicação é um problema. Mas quando bem indicado, é um instrumento que a gente tem, né? Que a gente faz o uso... Um paliativo. Para um quadro grave, né? Precisa de um acompanhamento psiquiátrico, né? E não só quadros graves, né? Situações específicas têm indicação. Mas avaliados por um psiquiatra, indicados por um psiquiatra, né? Acompanhados também, né? E lembrando que essas novas medicações estão trazendo também qualidade de vida, né? Porque às vezes as pessoas tomavam medicações e ficavam ali meio que nem lá nem cá, uma pessoa ficava mal, enfim. Né? Então, assim, hoje não. A tecnologia, ela é muito rápida, né? E hoje nós temos medicamentos extremamente eficazes e não vai da noite para o dia melhorar, porque existe todo um processo, principalmente os casos mais graves, que precisam da psicoterapia junto com a medicina para poder fazer efeito. Porque aí entra num ponto que eu acho muito importante. O escutar ativo. Né? Nós vivemos numa sociedade em que nós falamos tanto, mas temos uma dificuldade gigante em escutar o outro. Né? Quanto é difícil parece para nós escutarmos o que o outro tem para falar. E às vezes a única coisa que eu quero naquele momento é falar, é desabafar, é tentar. Né? Eu não quero julgamento, às vezes eu quero apenas desabafar, eu quero falar a minha verdade sem ser julgado. E uma coisa que eu acho muito preocupante é que as redes sociais estão potencializando muito tudo, de bom e de ruim. Né? Porque são os dois lados da mesma moeda. Né? Então, quando você fala em rede social, nós vamos ter hater para tudo quanto é lado. Né? As pessoas que acham que a internet é um lugar sem lei. E, ao mesmo tempo, ela vem com uma série de informações, por vezes, desinformadas. Porque eu acho que uma informação que é disseminada sem uma autoridade, sem uma verificação, e aí é muito complicado, porque uma parte da população não tem acesso à ideia de que aquela informação pode ser falsa. Né? Então, quantas vezes nós vemos dentro do processo alguém falando, por exemplo, se você está com esse tipo de problema, toma chá de não sei o que lá, ou né, aquela planta X faz isso, mas não tem uma comprovação científica que aquilo faz bem. Ao contrário, às vezes a coisa faz muito mais mal do que bem. Né? A modernidade trouxe muito isso, né? O não saber escutar. De escutar, de perguntar, de questionar, né? Eu tenho um filho adolescente, né? Jovem já, não posso nem falar adolescente, já fez 18 anos, né? Já é jovem. E assim, a gente tem essa preocupação, né? Como é que foi seu dia? O que você fez? Aonde você esteve? Né? O que foi bom e o que foi ruim? Né? Porque a gente não pergunta só o que foi bom, a gente tem que perguntar o que foi ruim, por que você tá assim, às vezes a pessoa chega meio murchinha, né? Então, assim, eu acho que é importante isso, né? Eu acho que é o nosso papel, é o cuidar. Eu acho que a essência de tudo é cuidar do outro, né? Eu acho que a gente, né, é aquilo que o Augusto falou, a gente corre muito, a vida é muito corrida,
e acaba que a gente acaba não cuidando dos nossos amores, né? Das pessoas. A gente fala que gosta, mas não demonstra que gosta, então não adianta nada, né? Então eu acho que é bem isso, né? Você percebe, porque às vezes é tudo tão rápido, né? E que você fala, às vezes é porque ele tá meio de mau humor, acordou de mau humor, ou, né? A gente, deixa pra lá, amanhã ele vai estar melhor e tá tudo certo. Então eu acho que é isso, eu acho que é o cuidar, eu acho que é a base, né? De identificar. E eu queria fazer uma pergunta, por que amarelo? Quem sabe me responder? A cor amarela, ela tem uma significação? Então, essa campanha toda, ela não surgiu no Brasil, ela surgiu nos Estados Unidos e um jovem de 17 anos se suicidou dentro do carro e esse carro era amarelo. Aí, em homenagem a esse jovem, manteve-se a cor amarela. Que interessante. Eu não queria imaginar isso. Você iria imaginar? Ou você já sabia dessa história? Não sabia. Ai, viu? Que coisa boa. Então foi uma homenagem, na verdade. Exato. O amarelo foi uma homenagem. Que interessante. Os pais dele, né, e as pessoas também amarraram fitas no carro para conscientizar as pessoas de não praticarem o suicídio. Nossa, que bacana. Eu não sabia dessa história. E aí eu fiquei pensando, falei, deve ser alguma coisa relacionada à mente. Né? Na verdade, eu pensei em uma série de coisas, mas não fui buscar no Google. Mas é engraçado porque, por exemplo, a tecnologia, ela está, embora, né, parte do meu mestrado seja em tecnologia, que eu fiz em humanidades digitais, então sou todo tecnológico, mas me dá um saudosismo da infância, daquelas brincadeiras de rua, sabe? De sentar ali no meio-fio e conversarmos enfim. Fui visitar um amigo dia atrás, então assim, tem o grupo da família. Então a mãe manda um recado no WhatsApp: almoço está servido. Eu olhei aquilo, achei tão fora, né? E nós rimos juntos, porque em casa, minha mãe dá uns berros assim, tá pronto, né? Quem quiser comer, come agora e tal, não sei o quê. E me deu um saudosismo, né? Porque hoje, assim, não sei vocês, mas hoje eu vou ao shopping, estou sentado de frente a uma pessoa, mas essa pessoa, ela está assim. Então, não tem muito sentido, né? Às vezes as pessoas estão conversando frente a frente, mas estão ali mandando mensagem pelo WhatsApp, enfim, pelas redes sociais, postando tudo, né? A vida parece que virou um grande... reality. Onde o tempo todo, 24 horas você está... E é cansativo. Porque, querendo ou não, quando nós falamos em redes sociais, nós colocamos ali a parte mais bonita. Né? É a necessidade de se mostrar bem, né? E esse que é a grande questão. E nem sempre a gente tá bem. Ninguém coloca lá no Instagram assim, né? O gás acabou. Né? Ou gasolina e tal. O perrengue. O perrengue. Sempre é. Tem o perrengue chique. Tem o perrengue chique, não, é verdade. É um outro contexto, né? E eu vejo que a nossa vida é muito... Hoje, 2023, nós ainda vivenciamos muito a ideia da fantasia, né? Então, às vezes as pessoas, elas não necessariamente, aí voltando, Elizabeth, naquilo que você estava falando, não necessariamente é a questão da rede, mas potencializa. Porque eu vejo o colega lá com um carrão ou numa casona, que às vezes nem é dele, mas eu falo, poxa vida, por que eu não? Todo mundo tá feliz, todo mundo tá sorrindo nas redes, né? É aquele negócio de você passar o dedo ali, você só vê felicidade, só vê coisa boa. Ninguém vê os boletos, né? E é interessante que essa comparação, ela coloca quem tá olhando num lugar de solidão. A vida dele é boa, olha, ele viaja, olha, ele tem tal carro, nossa, tem muitos amigos. E esse lugar de solidão, ele é um lugar que te coloca em sofrimento. Então, esse sentido de pensar, esse uso, né, da tecnologia que a gente faz hoje, né, que a gente faz porque eu me incluo totalmente, faço uso, né, o quanto, muitas vezes isso, eu acho que ligação com o que você disse, professora, a gente tá com a conexão, mas não tá
vendo, será que tá bem? Será que aconteceu alguma coisa, né? Essa disponibilidade, né? Para escutar. Mas também tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente falar, que muitas vezes na família, pessoas próximas, não tem condições de escutar aquele que está num sofrimento grave, também porque escutar aquela pessoa vai tocar no sofrimento de quem tá, porque tem amor em quem tá do lado. Então, se a gente pensar, é importante buscar ajuda, busque ajuda. Nem sempre todas as pessoas vão ter condições de ajudar, porque vai tocar no sofrimento daquela pessoa também. Mas existem possibilidades, muitas possibilidades para que se busque essa ajuda, entende? Mas eu conheço... Vamos colocar uma hipótese que eu acho que é interessante, né? Eu conheço alguém que eu sinto que está diferente, mas ao mesmo tempo eu não tenho essa, talvez, proximidade ou liberdade de conversar sobre, né? Qual que seria uma forma efetiva de tentar apoiar, ao mesmo tempo sem invadir? Porque existe uma linha muito tênue, né, entre uma coisa e outra. Qual que seria uma maneira boa de você tentar apoiar alguém, mas sem invadir o espaço da outra pessoa, né? Porque às vezes quando eu estou em sofrimento, a ideia de quando o outro chega muito próximo, a minha ideia é fechar ainda mais, né? Então, qual é a dica de vocês para esses processos? Eu acredito que a gente tem que começar perguntando, né? Se ele quer falar, se eu tô percebendo que você está diferente, tá acontecendo alguma coisa, você quer conversar comigo, você quer alguma ajuda. E em casos, né, do tema que a gente está falando hoje, do suicídio, eu acredito que a gente precisa pecar pelo excesso, né? Então, falar mesmo, convidar, conversar e orientar, buscar ajuda, né? Porque a gente precisa prevenir, né? Tentar ajudar ao máximo. E é importante, né? Então, olha que coisa interessante. E às vezes, não só perguntar, né? Às vezes você nem sabe que você está ajudando a pessoa. E já atrás aconteceu um caso inusitado comigo. Eu fui cumprimentar um amigo, dei um abraço nele, mas um abraço, para mim, um abraço comum, né? Passou um tempo, uns 40 minutos, ele mandou uma mensagem assim: Augusto, aquele abraço me fez tão bem. Olha. Né? E obrigado pelo abraço. Mas sabe quando você começa... Aí eu comecei a pensar sobre, né, como é que um simples abraço, que talvez para aquela pessoa que naquele momento estivesse em sofrimento, tivesse sido tão importante. Né? Então, assim, a gente tem que lembrar sempre da nossa responsabilidade também emocional, né, social pelas pessoas. Exatamente. E é muito complicado. Exatamente. Aí eu volto naquilo que eu estava falando, né? É a hora que a gente tem que parar de pensar na gente. E eu acho que a mulher, né? Não sei. Eu tenho para mim que, até pela nossa criação, a gente é sempre mais maternal, a gente sempre tem essa, né? Eu acho que até pela própria criação feminina, né? Da forma como a gente é criado. A gente é criado para acolher, para se importar, muito mais às vezes do que o homem. Então, a gente tem essa sensibilidade, né? Então, mas muitas vezes é aquilo que a gente estava conversando. Às vezes a vida é aquela correria e então a gente precisa voltar a ter aquela preocupação, né? De você chegar e olhar. Eu sou muito sensível a esse tipo de coisa. Mas você né? falou uma coisa que eu acho muito complicada, Patrícia, e muito importante. Obrigado. Porque nós, meninos, somos criados para não passar nenhum tipo de sentimento que seja fraco. Né? E aí vem a sentir questão, solidão, né? depressão, qualquer coisa assim, é fraqueza. Quantas vezes, não sei vocês, mas quantas vezes eu já não fui em velórios em que a pessoa olha para criança, diz, não chore. Né? Não chore. Você é homem. Não sei se vocês já chegaram a escutar, mas dói o coração da gente, assim, mas nós somos criados, pelo menos eu fui criado numa geração
extremamente machista, em que menino não chora, menino não sente. Eu falei, gente, a diferença entre eu e uma porta é que, né, é nenhuma, porque eu não posso sentir, eu não posso chorar. Mas pode! Não, Lógico que a pode, criação né? que Mas eu tive, é né? a criação. Gente, imagina, a criação japonesa. Aquela coisa de que, né, não se Rígida, chora, né? não se conversa sobre sentimentos. Eu nunca conversei com meu pai sobre sentimento. Nunca, na vida. E olha que triste. Meu pai foi abraçar a mãe aos 80 anos. No aniversário de 80 anos dela. E ela morreu aos 81. Meu pai foi entrar no quarto da minha avó depois que ela faleceu. Que triste isso, né? Porque eu falo, poxa vida, o quanto não se perdeu de afeto, né? E afetar. Eu gosto muito do Valon com essa ideia do afeto, né? A gente precisa, somos humanos. E eu acho que o que E me a salvou... demonstração disso é fundamental para a vida das pessoas, né? A gente pensa que... E não é só fundamental para quem sente, mas para quem recebe, Sim. né? É curativo para quem doa, mas é muito mais para quem recebe, né? Mas aí, vocês também notam isso? Ainda somos uma sociedade machista, Sim. em que meninos não podem ter fraquezas. Muito. Sim, a gente tem, até vi, eu não vou me lembrar agora, mas uma expectativa, assim, de em quantos anos os homens vão ter uma educação menos opressora nesse sentido, né, de demonstrar sentimento. Aí era tipo 2500, sabe? Nós estamos mais Eu não me lembro, mas eu tô dando um exemplo esdrúxulo, assim, era uma coisa assim, que ainda vão ter passar muitos anos, né, para que... E até esse lugar do feminino também, de a mulher muito doadora, porque quando congela, a mulher assim e o homem assim, os dois sofrem. Então, quanto mais a gente ficar atento para isso fluido, homem sofre, mulher sofre, homem demonstra carinho, mulher também. Quanto homem cuida de casa, mulher também. Quanto mais isso ficar distribuído, esse peso de ser homem tem que ser assim e ser mulher tem que ser assim, esse peso ele vai também se diluindo. E aí, claro que vão ter questões, porque surgem novas questões. Se a gente pensar em inserção da mulher no mercado de trabalho, não foi só coisa boa, a gente sabe que não foi. Porque aí a jornada ficou dupla, tripla, né? A renda familiar foi bom, para a renda familiar foi bom, para a independência da mulher, né? Poder fazer suas coisas. Porém, tivemos perdas também, né? Não vamos pensar que são só ganhos, mas nesse sentido de distribuir o que é ser homem, não que vai mudar o que é ser homem, tem coisas que fazem parte do ser homem, mas que não precisam congelar coisas como... Estereotipar, né? Isso, fechar. A Né? doutora Catiane falou uma coisa interessante que me lembrou aqui algumas situações, né? É incrível como nós, mulheres, né, e mães principalmente, a gente se sente muitas vezes culpada, né, porque a gente está corrido e trabalhando dia e noite, aí chega de noite, vai ver o filho, né, eu me lembro quando o Lourenço era pequeno, né, e eu não tinha tempo, a vida inteira corri muito, né, minha vida sempre foi muito corrida, eu tive que voltar a trabalhar ele tinha 2 meses de vida, né? Então eu tinha que deixá-lo na minha sogra e depois buscar à noite. E eu me lembro assim que eu chorava muito na época, né? Porque, nossa, era um bebezinho e aquela coisa toda, embora eu sabia que estava sendo muito bem cuidado. Então, assim, a gente sente, né? E é aquela coisa do peso, de falar, nossa, mas esse é o meu papel, é o sofrimento, né? É aquele sofrimento de você saber que aquilo é o papel da mulher, de mãe, de dar afeto, de dar carinho naquele momento em que a criança precisa. E aí a criança vai crescendo, 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 e aí você sempre, acredito que, embora eles vão se acostumando com os nossos ritmos, né? Porque toda criança se acostuma com isso, a gente sabe que não é fácil ser mãe e cuidar, porque a gente sabe que eles precisam da gente, né? E aí vem uma série de problemas em escola, né? Graças a Deus não foi o meu caso,
né? O Lourenço nunca me deu trabalho, mas assim, a gente sabe, né? A gente acompanha amigos e tudo mais e sabe o quanto as crianças, né, de alguma forma chamam a atenção dos pais e de alguma forma ou de outra. E eu acredito que essa questão da depressão também, de acabar sendo criado dessa forma, né, muitas vezes, acaba deixando a criança muito isolada, muito sozinha, né, muito sem amparo e sem falar, né? Eu acho que a criança tem que falar, né? Lá em casa todo mundo tem que falar, eu coloco todo mundo para falar. Mesmo os que não querem falar, a gente diz, não, agora você vai falar. Não, não tenho nada para falar. Tem que falar, né? Então eu acho que a fala é importante, né? Quando você expressa, quando você coloca para fora, né? Então eu falo muito isso, assim, eu tenho nas minhas relações, assim, eu não deixo. Quando eu vejo que está muito caladinho, eu já puxo a língua. Porque eu falo, tem que falar, gente, tem que falar, porque eu acho que é uma forma de você acabar externalizar, tirar aquele peso de você, né? E aí, se você não fala, se eu não pergunto, se o outro também finge que está tudo certo para não se responsabilizar e não ter a responsabilidade disso. Olha isso, gente! Até a Siri está participativa. Até a Siri está querendo participar dessa conversa, Você gente. Viu? Nossa, por essa eu não esperava. Mas o assunto tá tão mas bom, como né? assim? Tá aí acabando. A Siri fala, vai estar acabando. Não, tá bom isso aqui, gente. Vamos conversar mais. E é muito importante. Gente, nós estamos caminhando aí pro final. Nós deixamos aqui sempre... É a parte que eu mais gosto, né, do programa. Vocês deixem uma mensagem, um pensamento, enfim. Eu gostaria de começar. Novamente, eu gostaria de enfatizar, né? O número do CVV é 188. Então, se você está em sofrimento, se você está passando por algum problema, ligue, né? Converse, sempre vai ter alguém. Funciona 24 horas, né? É importante frisar isso. Qualquer hora do dia, da noite que você estiver precisando, ligue para lá. A vida, ela é muito importante. A vida, ela é muito bonita. E por mais problemas, né, como foi falado aqui, por mais problemas que nós tenhamos na vida, e nós vamos ter, né, a gente precisa atravessar isso e a gente precisa encontrar forças, né, enfim. E se eu não consigo sozinho, que eu procure ajuda médica, psicológica, para que isso possa acontecer de uma maneira efetiva, né? Então, assim, tem um ditado que eu acho muito bonito, vou encerrar com ele. Diz assim: ainda que acabem com todas as flores, jamais conseguirão acabar com as minhas primaveras. Né? Que tenhamos mais primaveras, que nós tenhamos mais felicidade e que o sol possa brilhar, né? Às vezes estamos num processo de escuridão tão grande que nós não conseguimos enxergar que ali na frente vai ter sol. Mas ao amanhecer, o Nietzsche diz isso, né? Perto da aurora é que a noite se torna mais escura. Então que nós possamos ver a luz no fim do túnel, procurar sempre ajuda quando sentirmos uma necessidade. Então gostaria de dizer, você é muito importante. A sua vida é muito importante. Então, sinta-se abraçado por nós aqui. Que o Setembro Amarelo não se resuma somente em setembro. Né? E que todos os meses do ano que você sentir necessidade, que você procure ajuda. Porque a vida, ela é um presente importante demais. Eu acho que viver é muito lindo, né? Eu acho que valorizar a vida, amar, ser feliz, buscar ser feliz. A gente sabe que a felicidade são momentos, né? A gente não é feliz o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo. Mas eu acho que encarar a vida de forma mais leve. Eu acho que muitas vezes nós somos exigidos muito, né? A sociedade nos exige muita postura, muito trabalho, muito estudo. Nós somos exigidos o tempo todo e essa sobrecarga realmente para alguns é muito, né? Para alguns é muito pesado, é um fardo muito pesado. Para outros nem tanto, né? Tem alguns que levam isso tranquilamente, mas
Se eu puder deixar algum recado para você, tenta encarar com bom humor, tenta buscar. Eu sei que muitas vezes não é fácil, né? O fardo às vezes é muito pesado, mas encarar a vida com bom humor, né? De forma mais leve, pensar o lado, né? Tentar pensar um lado mais positivo, muitas vezes. Pode ser, às vezes, que você está sozinho, que não tem alguém para te mostrar esse lado, né? Tentar pensar positivamente. Eu acho que seria o melhor recado que eu posso dar, né? Pense positivamente, tenta viver de uma maneira melhor. Eu acho que essa é a melhor prevenção à vida, ser feliz, buscar ser feliz. E vamos lá, né? Agora vamos saber das nossas queridas convidadas. Elizabeth, me conta. Eu queria deixar de recado, né, para todos a importância do cuidado com a saúde emocional. Nesse papo que a gente teve, a gente viu o quanto que pode fazer a diferença mesmo entre a vida e a morte. Esse cuidado com a nossa saúde, esse olhar para si, o falar, né? Falar é um meio para ter saúde, um meio para ter melhores relacionamentos, um meio para ter uma vida melhor. Então, fale, busque ajuda profissional. Muitas vezes a gente não vai ter dentro da nossa rede de apoio alguém que consiga mesmo fazer esse papel. Mas busque ajuda, tem as faculdades, tem o CVV, que é 24 horas, e tem todo o sigilo, toda a ética, né, que é necessária para ouvir essas pessoas. E conte com a gente também. Olha, gente, peraí. Eu tô lendo um livro, eu nem terminei de ler, mas é um autor que eu adoro, que é o Contar de Caligares. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa sobre ele. Ele tem uns clássicos, assim, ele nasceu na Itália, mas ele se radicou no Brasil. Ele é íbero-brasileiro. Ele faleceu de câncer em 2020, se eu não estou enganada, 2020 ou em 2021. E aí, em 2019, ele fez um circuito de palestras, de conversas, falando sobre qual o sentido da vida. Falando sobre felicidade, qual o sentido da vida. E aí, a partir dessas conversas e palestras, ele redigiu esse livro. É um livrinho curto, ele é cheio de tem fotos, então acho é uma boa sugestão. Ele é bem interessante. Fácil de ler. Ele é fácil e ele escreve muito gostoso, é muito bom. Repete pra gente, o nome o título do livro é O Sentido da Vida, é isso? O Sentido da Vida, do Contar do Caligares. E aí, eu vou fazer uma provocação com vocês pra gente encerrar. E alguns trechos aqui, ele fala sobre a morte, né? Até porque ele estava enfrentando o adoecimento. E ele fala assim, quem diz que morto é feliz? Boa. Como que a gente vai saber? Não tem como a gente saber, né? Mas é uma interrogação, né? A gente pode pensar sobre isso. Não temos como saber. Não tem como saber. Mas, de qualquer forma, que fique bem longe de mim. Mas fica eu não a quero saber. Né? Nem tão cedo, né? Não quero saber tão cedo, quero viver muito, né? Porque o importante é ser feliz. É isso aí. Afinal, como é que diz o nosso apoiador cultural? Nosso sorriso é único. Então, se o nosso sorriso é único, né? Então, né, precisamos realmente sorrir mais, ser feliz, né? Porque eu acho que a vida tem muita coisa boa, positiva para nos oferecer, não é verdade? É verdade. Com essa conversa tão sensível sobre um assunto tão delicado, né? É engraçado porque alguns tipos de conversa... Gente, e não é fácil, nem para nós, que somos comunicadores, falar sobre um assunto tão complexo, tão difícil, tão delicado, que é cheio de atravessamentos. Mas gostaríamos de agradecer demais a vocês pela presença. Eu acho que enriqueceu demais, né? Abrilhantou demais o assunto, tornou o assunto de uma maneira didática, né? Mesmo com todos os atravessamentos complexos que ele tem, de fato, né? Desejamos que vocês tenham uma excelente semana, né? Até o próximo episódio, fiquem bem e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.